Boa noite, minhas lindezas! Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? O que pode aumentar o valor da sua peça? O que vocês acham aí que pode aumentar o valor da sua peça, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que pode fazer, né, aumentar o valor da sua peça é você envolver o cliente, né? E como é que eu consigo envolver o meu cliente? Isso tudo a gente tem que partir lá do princípio, tá? Então você tem que ter boas fotos, já falaram aqui. Você tem que ter uma boa foto, você tem que ter uma bio clara. O que é a bio? É aquela descrição do seu perfil do Instagram que tem lá embaixo da sua foto, tá? Colocar o que você faz, pra onde você envia, um contato direto. Se você tem um número do WhatsApp, coloca o link do WhatsApp ali, não coloca número. Ninguém hoje em dia tem mais paciência de ficar anotando o número na agenda, salvando pra depois te chamar, tá? Aí você já perde muita coisa. Eu, por exemplo, se eu tô procurando alguma coisa pra comprar e eu vou procurar um contato e não tenho o link direto pra eu falar no WhatsApp, eu tenho que salvar o número na minha agenda pra depois chamar a pessoa, eu já saio e procuro outro lugar. Então eu tô falando isso como a minha experiência de cliente, tá? Então se eu penso assim, por que o meu cliente também não vai pensar, né? Então a gente tem que facilitar sim a vida do cliente, né? Os destaques, deixar lá uns destaques com as perguntas frequentes, as perguntas que você mais recebe, porque aí o cliente pode entrar e de repente ele não vai nem precisar falar com você direto. Ele já consegue tirar uma dúvida dele que seja pequena ou comum a todo mundo ali nos seus destaques, tá? Deixar formas de pagamento, deixar tudo arrumadinho. E aí você já começa a envolver o seu cliente ali, né? Quando ele chega, o impacto. Lembra da foto de perfil, de preferência que seja uma foto sua, uma foto clara, que a pessoa consiga olhar e entender o que tá na foto, porque a gente sabe que a foto do perfil do Instagram, ela é bem pequenininha e não dá pra aumentar. Então tem que ser uma foto que a pessoa entenda. Não pode ser uma foto muito confusa, cheia de coisa. De preferência você. Pode ser você com trabalho seu. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa foto, a gente vai humanizar o perfil um pouquinho, né? Porque tem várias coisas pra gente humanizar, mas a gente já começa a humanizar, porque o cliente chega, ele já dá de cara com você e ele sabe quem tá por trás daquele ateliê ali, tá? Ele já vê quem tá. Porque quando a gente bota só a logo, não é que isso seja errado, tá, gente? Não é errado. Muita gente tem a logo lá no perfil do Instagram. Só que aí é legal você postar uma foto sua no feed com frequência, porque senão a foto vai descendo e às vezes o cliente não vai ficar rolando seu feed até o final para ver todas as fotos. Então poste uma foto sua com uma peça. Acabou de fazer uma peça linda que você gostou? Tira uma foto, posta no perfil, bota uma legenda legal. Pra você tentar ter essa conexão direta, porque pessoas se conectam com pessoas, tá? Então, quando a gente vê quem tá por trás daquele Instagram ali, é muito mais fácil da gente se conectar com o outro e aí a gente começa a envolver o nosso cliente a partir desse primeiro contato, que é quando ele entra no seu perfil e ele ainda nem falou com você. Ele viu a sua peça, viu a foto lá bonita, de repente ele viu no Explorar, ou ele pesquisou e achou uma foto sua, aí ele olha aquela foto linda, né, que você tirou com a iluminação bem bonita, com um fundo bem legal, ou então com um cenário bem acabado, bem bonito. Sabe aquela foto bem legal mesmo, chamando atenção, ou então pegando um detalhe mais legal da sua peça? Ele vai olhar aquela peça, ele vai fazer o quê? Ele vai se interessar e ele vai entrar no seu perfil. Se o seu perfil não estiver preparado para receber esse cliente, ele não vai se envolver ali. E provavelmente ele não vai entrar em contato com você e essa venda não vai acontecer, né? Então, esse primeiro contato, a gente já tem que começar a envolver o cliente nesse primeiro contato, que é a foto. Depois ele vai entrar no seu perfil, ele vai ver as suas informações e aí ele vai te chamar para falar com você e saber o que ele precisa saber para comprar, para encomendar. E aí começa a outra parte do envolvimento, que é o quê? Você passar um orçamento bem estruturado, falar as qualidades da sua peça, pra que ela funciona, a peça que você vai vender tem uma funcionalidade diferente, ela serve pra uma coisa diferente,
além de decoração? Então você descreva isso no seu orçamento para o seu cliente. Gere desejo para o seu cliente, tá? Porque você não tem que vender só a peça, você tem que vender a experiência para o seu cliente. Ele tem que desejar aquilo ali. E para ele desejar, aquilo ali precisa funcionar para alguma coisa. Para que é? Vou dar um exemplo aqui, vou dar exemplos bem claros aqui para vocês. Por exemplo, você faz bonecos personalizados. Aí uma dentista entra em contato com você porque viu uma peça sua, achou linda. Aí, eu quero uma peça sua, eu quero que você me faça, eu sou dentista, eu quero que você me faça, vou mandar a foto pra você, porque eu quero botar no meu consultório, né? Porque eu quero fazer minha boneca. E aí você já sabe o que você vai fazer pro cliente, né? Então você já vai dar aquela funcionalidade pra ele que vai decorar. Você pode botar assim, você pode botar assado. Vou botar isso na sua peça que vai ficar diferente. Esse detalhe mais legal, isso daqui vai caracterizar mais a sua profissão. E aí você vai envolvendo o cliente ali só no orçamento. Você já começa a envolver o seu cliente ali nessa primeira etapa, tá? E aí, o que acontece? O cliente geralmente ele se conecta muito rápido quando tem esse tipo de ação, porque nesse exemplo que eu dei de uma dentista que quer encomendar ela pra ficar com a bonequinha dela. Aí vamos supor que ela bote no consultório dela, né? Todo paciente que chegar vai olhar e vai falar, nossa, que bonitinho. E aí ela vai ficar toda orgulhosa, vai falar, é lindo, não sei o quê. E aí vai mostrar. Então isso daí já gera uma conexão. Quando a gente trabalha com bonecos personalizados, essa conexão a gente consegue fazer ela muito mais fácil, né? Porque a gente consegue já saber do cliente, quando ele te pede um orçamento, o que você vai conectar ali na hora de você passar o orçamento, né? O que ele deseja? Ele quer uma coisa para enfeitar o consultório dele, o escritório dele, não sei, a sala, a prateleira. Vou dar um exemplo. Eu, quando fiz os bonecos do casamento do cantor Mumuzinho, dele e da esposa dele, eu fiz os bonecos, dei pra eles de presente. E aí, o que aconteceu? O negócio caiu ali atrás. E aí eu ficava vendo, aí a esposa dele falava comigo, ela falava assim, nossa, eu amei, não dá nem vontade de usar, porque eu não quero que suje, eu não quero que ninguém bote a mão, eu não quero que ninguém mexa. Mas aí eu vendo os stories dele, assim, no Instagram, eu via que os bonecos estavam no rack, assim, da televisão, né? Então quem viu os stories acabava vendo os bonecos, assim, né? Os bonecos que eu fiz. Então, quer dizer, gerou uma conexão, porque eles botaram à vista para todo mundo ver e queriam mostrar aquilo ali para todo mundo. Então gerou essa conexão por ser personalizado, por ser uma coisa exclusiva, né? Então pense sempre nisso. O que você pode trazer de exclusividade para sua cliente? O que você pode fazer por ela que ela vai se sentir exclusiva e vai falar, nossa, mas ninguém tem mais isso aqui, só eu. Ela tá fazendo exatamente do jeitinho que eu quero. Então passe isso tudo no orçamento, tá? Antes de você passar o orçamento, além de você calcular o valor da sua peça, você precisa pensar nisso também, tá? E isso vai facilitar você envolver esse cliente aí. E quando a gente envolve os clientes, né, fica muito mais fácil da gente fechar a venda. Olha, outra coisa que pode aumentar o valor da sua peça é você vender a experiência e não apenas a peça. Essa parte que eu falei de você citar todas as qualidades, funcionalidades da sua peça, né? Gerar essa conexão, vender exclusividade para o seu cliente, isso vai se conectar com essa parte também, porque você vai vender uma experiência para ele. Então esse exemplo que eu dei da dentista cabe muito aqui. Você vai vender essa experiência para ela de ter uma boneca com as características dela, com a roupa que ela usa, ou de repente ela usa um jaleco rosa, você vai fazer um jaleco rosa. Ela usa um salto alto, sei lá, azul, não sei, gente. Aí você vai fazer ela de salto alto azul, sabe? O cabelo dela tem mecha, você vai fazer aquele cabelo com mecha. Então ela vai se conectar com aquilo ali. O que você vai estar fazendo? Você não vai estar vendendo uma simples peça. Quando a gente faz isso, a gente, além de vender a exclusividade, a gente vende a experiência para o cliente. A gente vai vender uma experiência que para ele vai ser incrível. É muito legal quando o cliente pega a peça
principalmente em peças personalizadas, e aí olha e fala, caramba, ele se vê na peça. Você não precisa saber fazer uma caricatura, tá? Fazer o rosto exatamente igual, é o que eu tô falando pra vocês. A gente pega detalhes fundamentais, o que? Um cabelo, uma roupa, um detalhe bem específico que a pessoa tenha, e a gente coloca aquilo ali, a gente coloca aquilo ali na peça. Então você vai vender exclusividade. Quando a gente vende exclusividade, o valor da nossa peça pode aumentar sim, né? Porque você vai estar fazendo uma peça exclusiva para o seu cliente. E isso pode vir para os bonecos também de festa infantil. Por que não? Tá? Eu, quando trabalhava com encomenda, eu vendia exclusividade. Porque para cada cliente, eu fazia o projeto modificado. Tá? A não ser que ele pedisse um projeto exatamente igual, mas eu sempre dava um jeitinho, eu não sei, gente, eu não sei como, mas eu dava um jeitinho, eu ficava ali falando com o cliente, e aí eu jogava uma coisa, jogava outra, aí mostrava uma foto, aí eu falava, olha, se botar isso aqui vai combinar mais, quais são as cores da festa, qual o tecido que você vai usar pra mesa, pra toalha de mesa, né? Quais são as cores da mesa do bolo? É branca, é de madeira? Como é que vai ser o painel? Ah, eu acho que isso aqui vai combinar mais. Se eu fizer a saia desse jeito, vai ficar muito mais bonito. Eu conversava com a cliente. Eu não só simplesmente pegava e tacava um orçamento pra ela e falava, olha, é tanto. Eu não fazia isso. Eu ficava ali, ó, envolvendo o cliente, perguntando sobre a festa. Que mamãe que vai chegar pra você pra comprar alguma coisa da festa e você vai perguntar detalhes da festa pra ela com toda a atenção do mundo e ela não vai querer responder? Dificilmente, tá? Algumas pessoas a gente sabe que não gostam muito de papo, mas é muito difícil. Comigo, se aconteceu umas 2 vezes, foi muito, muito raro. Assim, foi no máximo umas 2 vezes. Porque geralmente quando eu perguntava, as mamães começavam a falar, vai ser assim, vai ser assim. Elas me mandavam fotos de referência. E aí eu falava, ó, o que você acha disso aqui? Isso aqui vai ficar mais legal, isso aqui vai ficar mais bonito, vai ficar mais vistoso, as suas fotos depois vão ficar bem mais bonitas, você vai ter uma recordação maravilhosa. Então a gente vai, ó, envolvendo o cliente ali, naquele contato de orçamento. Não é só você pegar e mandar um orçamento, mandar um valor pro cliente e falar, é tanto. Não gera conexão, tá? Então, as hashtags, se você é uma artesã que trabalha pro cliente final e a sua intenção não é fazer apostila, não é fazer curso, não é fazer vídeos para YouTube para ensinar outras artesãs, você não deve colocar hashtags que atraiam outras artesãs. Não que seja errado você ter artesã no seu perfil, tá? É muito legal a gente ter amigas da nossa profissão, porque a gente troca conhecimento, a gente troca experiência, a gente conversa, uma dá dica pra outra. Isso é muito legal. Essa troca é muito maravilhosa e eu tenho muitos colegas artesãos que eu converso sempre, tá? E se tornaram pessoas que estão presentes na minha vida. Mas assim, você não deve fazer um post querendo atrair diretamente esse público, se esse não é o seu objetivo final. Qual é o seu objetivo final? Fechar a encomenda, vender para o cliente, né? Então você tem que usar hashtags pensando como seu cliente procuraria aquela peça no Instagram, né? Quando você vai lá na busca lá do Instagram, você vai procurar, o tema é circo, né? Ah, eu vou fazer a festa do meu filho, vai ser circo. Aí você vai procurar lá, né? Você não vai botar, o cliente não vai procurar apostila circo, curso circo ou afins assim. Ele não vai procurar isso. Ele vai procurar o quê? Decoração de circo, festa circo, ou se for circo rosa vai ser mais específico, festa circo rosa, circo em feltro, que de repente ele tá procurando exatamente uma peça de feltro, então ele já vai jogar a palavra feltro ali para procurar peças específicas. Então, a dica melhor que eu posso dar para você aqui, para você colocar hashtag nas suas fotos, é pensar como o seu cliente procuraria aquelas fotos ali na busca do Instagram, tá? Então, aí você já consegue identificar. Então, quando você já começa a escrever as hashtags, já aparecem as hashtags que já existem, né? Com aquela escrita ali ou parecida, tá? Então, bota as hashtags, bota uma que tenha muitas publicações e uma que tenha um pouquinho menos. Por quê? Porque vai ser mais fácil do cliente te encontrar. Então, a gente vai mesclando, tá?
Eu não gosto de botar mais que 10 hashtags, no máximo estourando 10. Se você botar 30, o Instagram te bloqueia, né? Você pode entrar em shadow ban, suas publicações não vão aparecer para os seus seguidores. E aí é complicado, então bote entre 5 e 10, tá? 5 é um número super legal, maravilhoso. Mas se você quiser colocar mais, no máximo 10. Tânia, tenho dificuldade com esse relacionamento com o cliente. Tenho receio em fazer perguntas e achar que eu tô sendo intrusa. Então, mas aí você tem que fazer perguntas meio genéricas. Você não vai perguntar coisas muito específicas. Se for pra festa, você vai perguntar coisas sobre a festa, mas assim, a decoração da festa, né? Coisas que não vão incomodar muito o seu cliente de te dar essa informação, né? Quando aí, se o cliente você faz a primeira pergunta, se ele te der abertura, a gente sente, tá? A gente sente na resposta do cliente se ele tá disposto a conversar com você ou não. A gente tem que ter esse feeling de sentir ali na conversa. Tânia, aí vai depender do que você vai fazer pro cliente, né? Um exemplo, se for pra festa, né? Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu fazia. Eu tô falando de circo aqui. Eu quero um kit circo, né? Aí, tá, você é mamãe? Aí eu perguntava se era mãe ou se era decoradora. Aí eu já perguntava por aí. Legal, tá, quais são as cores que você deseja? Aí ela falava, aí eu perguntava assim, mas qual é a cor da decoração? Aí eu perguntava as cores da decoração, e aí se ela fosse, eu perguntava, sabe assim, mais genérico. E aí quando eu via que ela ia me dando mais abertura, aí eu já perguntava quantos aninhos a criança ia fazer, pra saber se as cores iam combinar e tal. E aí eu já ia aprofundando as minhas perguntas de acordo com o que a cliente ia me respondendo, né? Eu começava sempre de uma forma, uma pergunta mais genérica, mais ampla, e depois eu ia aprofundando esse relacionamento de acordo com o que ela me mostrava ali, do que ela passava pra mim naquele momento da conversa. Minha dificuldade é valor também. Então, tem que aprender a precificar, né? Porque esse negócio de valor por centímetro, pegar o custo do material e multiplicar por 3... Gente, não façam isso. Tabela. Gente, eu vejo muita tabela nesses grupos de Facebook. Pessoal postando tabela. Um exemplo. Boneco de 30 centímetros, R$40. Boneco de 35, 45. Boneco de... E aí vai, sabe? Gente, isso é absurdo. É absurdo. É assim... É chocante saber que tem gente que usa esse tipo de método pra precificar a peça. Por que é chocante? Porque a pessoa sai no prejuízo. E aí é triste você saber que às vezes a pessoa tá fazendo um trabalho lindo, que vale muito, sabe? Dá pra ela cobrar 100, 120 e tá cobrando 30, R$40 numa peça. Tipo, o cliente vai pesquisar algo óbvio. Exatamente. Ele vai pensar na peça que ele quer, ele vai escrever do jeito mais objetivo possível. E aí, às vezes, a gente fica pensando na hashtag e aí fica ali formulando o que eu vou botar na hashtag. Aí fica inventando, procurando coisa na cabeça. E o cliente, quando vai procurar, na verdade, ele não vai procurar nada muito difícil. Ele vai jogar o nome lá do negócio que ele quer e vai botar para pesquisar. O máximo que ele vai fazer, às vezes, é colocar se é uma decoração de festa, ou então se ele quer um material específico, por exemplo, feltro, ele vai botar circo e feltro, entendeu? Circo de feltro. Ele vai ser sempre o mais genérico possível, o mais óbvio. Então pense como se você fosse o cliente. Faça esse exercício quando você for fazer a sua legenda e botar a hashtag. Gente, eu não consigo, eu sou assim, eu não consigo de blá blá blá, às vezes eu falo até demais, não consigo. E é porque assim, pra mim é muito fácil, é simples, é natural falar, porque eu vivi tudo isso, né? Eu já passei por muitos perrengues, por muitas situações que vocês aí podem estar passando agora, né? Eu já passei por muita coisa, gente, eu tenho muita história pra contar. A bagagem não é pequena não, tá? E é pesada. Então, tipo... Eu falo pra vocês o que aconteceu comigo, né? O que eu vivi, o que eu tô passando aqui pra vocês sobre relacionamento, sobre clientes, era o que eu fazia, né? Claro que tem algumas técnicas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando. É o que eu sempre falo, a gente tem que se aperfeiçoar sempre, tá? Ninguém vive só assim, tipo, eu vou pegar um conteúdo gratuito daqui, outro dali, não. Você vai conseguir viver durante um tempo.
mas vai chegar um momento que você vai estagnar e aí você não vai conseguir passar daquele nível ali, você vai ficar parada ali. Por isso que às vezes a gente vê muita artesã que desiste, sabe? Ah, eu não consigo vender, ah, eu não consigo fazer nada diferente, ai, ninguém tá comprando. Gente, foi o que eu falei, o mercado muda o tempo inteiro e muda com uma velocidade gigantesca. Então, se a gente não muda também, a gente fica pra trás. Então, a gente tem sempre que estar observando, estudando, se aperfeiçoando, porque senão a gente fica pra trás. A gente tem que investir na gente também. Eu fiz muito isso comigo, ainda faço. E eu espero que vocês entendam isso, né? Porque é gratificante você fazer as coisas entendendo de fato por que você tá fazendo aquilo ali. Não só fazendo porque você viu a coleguinha fazer. Não, você vai fazer porque você tem conhecimento do que você tá fazendo. Então existe uma diferença muito grande aí. Preciso vender pra fora da minha cidade. Então, né? O mundo é gigante. A gente tem que parar com essa mentalidade de só vender pra cidade. Aí eu vejo muita artesã falando assim: ah, mas eu não consigo vender na minha cidade porque ninguém me valoriza. Ou então, eu não consigo vender na minha cidade porque tem uma artesã que vende mais barato do que eu. Gente, mas quantas cidades, quantos estados existem só aqui dentro do Brasil? Que dirá fora, né? Eu vendia pra fora do Brasil. Eu vendia no Brasil inteiro, inclusive a maioria das minhas clientes não eram do Rio de Janeiro, não eram daqui. A maioria eram de fora, então eu tinha que fazer correio praticamente toda semana. Dificilmente, eu tinha pouquíssimas clientes aqui no Rio, pouquíssimas mesmo, dava pra contar no dedo quantas clientes eu tinha aqui no Rio. A maioria era de fora, gente. Era Amapá, era Manaus, era no Sul, vendia pra fora. Entendeu? Para fora do Brasil também, para outros países. Então a gente tem que se libertar dessas fronteiras limitantes, tá? Hoje em dia é muito mais fácil. Claro que o frete, às vezes tem essa barreira do frete. Mas na época que eu parei de fazer encomenda, o frete já não estava mais tão baratinho assim. E as clientes não paravam de encomendar, tá? Então, assim, eu acho que vai também da sua conexão com o cliente, do trabalho que você faz, né? Do que você tem a oferecer de exclusivo para aquele cliente ali, para ele querer pagar esse frete um pouco mais caro para ter a sua peça. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter um diferencial. Para aprender a vender para fora, assim, não é tão difícil, né? O que você precisa saber, ter noção, é do peso das suas peças e o tamanho da caixa que a peça vai caber, né? Eu indico, por exemplo, se você tem um padrão de bonecos, eu faço os bonecos com 35 centímetros sempre. Então você pesa uma peça sua com 35 centímetros para você saber o peso, né? E ver quantas peças cabem num determinado tamanho de caixa. Por exemplo, 3 peças cabem no tamanho X de caixa. Por que você tem que saber isso? Porque para você calcular o frete, você precisa botar as dimensões da caixa e o peso do material. Então você precisa ter essa noção. Mas assim, falando assim parece ser complicado, mas não é não, tá? Pega uma caixa de papelão, pega uns bonecos e coloca dentro, vê quantos cabem. Numa caixa de 50 por 20 eu consigo botar 4 bonecos. Um exemplo, tá, gente? Aí você vai ter essa noção e vai anotando. Deixa todas as informações anotadas para ficar mais fácil para você. Li, tenho dificuldade nas legendas, aquelas que chamam a atenção. Legenda, aí vai depender de cada peça, né? Na legenda você tem que procurar já gerar a conexão com o seu cliente ali na legenda. E como é que você pode gerar essa conexão, né? Vamos supor que você fez um boneco para uma festa. Você pode contar a história daquela peça ali, como o cliente... Às vezes, eu vou te falar assim, às vezes a legenda tá mais fácil que a gente imagina, porque às vezes o cliente te conta uma história, quando vai fazer encomenda pra você, te conta alguma coisa que você pode pegar um trecho
Claro que você não vai transcrever a conversa que você teve com o cliente na sua legenda, mas você pode colocar alguma coisa interessante que ele falou sobre aquela peça na legenda. Geralmente, quando a gente posta, o cliente já recebeu a peça, então ele já te passou um feedback, né? Se for uma peça utilitária, você pode colocar para que aquela peça vai funcionar, qual é a transformação que ela vai causar em quem adquirir aquela peça, né? Ou o que ela transformou na vida de alguém que já comprou aquela peça. Então vai depender muito de que tipo de peça é. Fazer perguntas também, tá? Que a gente chama de chamada para ação. Que fazer perguntas na legenda para estimular as pessoas a comentarem, perguntas relacionadas, coisas que se conectam com o seu produto e o cliente. Fazer perguntinhas para gerar interação no seu post também é legal. Li, você acha interessante a ideia de pôr etiqueta da nossa marca nas peças? Lógico, eu tinha etiqueta, eu botava etiqueta em todas as minhas peças. Quando eu esqueci, eu dava um jeito de colar ela no vestido, no casaco, em qualquer lugar, né? O legal é você costurar na roupinha, mas quando a gente esquece, a gente cola e tá tudo certo. Eu tinha etiqueta, tagzinha pra colocar, eu tinha todo esse material impresso, né, pra botar a minha identidade nas peças também. Tô fazendo Noel e mudei os olhos usando as técnicas do pó mágico. Não é que sujou o cabelo dele atrás? Tô pensando em colar outro por cima. Deve ter sujado porque caiu pó na mesa, né? E aí cai na mesa, às vezes a gente não enxerga, dependendo da cor do pó e da cor da sua mesa, a gente não enxerga o grãozinho porque é muito fino. Por isso que eu falo pra vocês, é legal vocês botarem alguma coisa embaixo quando for trabalhar com pó mágico, de preferência uma folha de papel branca, porque você vai usar um pó colorido e quando cair você vai conseguir identificar melhor, né? E aí não vai sujar a peça. Ah, o cabelo branco é complicado, suja mesmo, suja, é terrível. Mas é assim mesmo, até eu sujo peça, menina, sujo peça até hoje às vezes, porque às vezes cai, o pó é muito fininho, né? Então às vezes ele cai mesmo sem a gente querer, mesmo com muito cuidado. Então é o que eu falo pra vocês, tenham muito cuidado, porque mesmo tendo cuidado, às vezes cai. E aí uma dica é você não passar a mão, né? Você assoprar. Assopra pra ele voar. Porque se você passar a mão, ele vai entranhar ali no feltro ou na sua mesa e vai sujar tudo. Então a dica é você dar uma sopradinha pra ele voar. Gente, a gente tem que, assim, você não tá conseguindo vender pelo Instagram? Vai pro Facebook. Posta em grupos da sua cidade, de fora da cidade, de outras cidades, de festa, de mães. Tudo vai depender do que você faz. O que você faz, né? Procure grupos, vai postando. E aí você vai fazendo. Se você não vende num lugar, a gente procura outro. Mas assim, não deixa aquele lugar que você não tá vendendo abandonado. Porque se você não tá vendendo ali, pode ter algum problema que tá te impedindo de vender, né? A sua foto tá clara, a sua bio tá clara, o seu cliente entra no seu Instagram e ele consegue desejar a sua peça, as suas fotos estão boas, né? Estão bem iluminadas, são fotos bonitas, né? O feed tá harmonioso. Tudo isso. Porque se a gente não tá vendendo, tem algum problema por trás. Então a gente precisa analisar a estrutura inteira para perceber o que pode estar acontecendo. Então, o grupo vai depender do que você vende, né? Se é produto para festa, se é produto para mamãe, vai depender do que você está vendendo. Mas é legal também você não procurar só na sua cidade, né? Procurar grupos de fora também. Aí você vê aqueles grupos que estão ativos, que teve muita publicação no dia ou na semana, tá? Porque tem muito grupo que já nem existe mais, ou as pessoas nem lembram mais. Então a gente tem que olhar. Lá na descrição dos grupos, a gente tem escrito, a gente vê escrito assim, quantas publicações no dia teve ou na semana, para você saber se aquele grupo ainda está ativo ou não. Então, as fotos, você precisa ter fotos claras, né? É o que eu falo pra vocês, você não precisa ter a melhor câmera, o melhor celular. Você pode tirar foto do seu celular. Lembre de limpar sempre a câmera do seu celular. Apertar ali o focozinho, né? Que a gente bota o dedo assim quando tá na câmera pra focar na peça. Uma iluminação boa. De noite, não tirem foto à noite, tá? Apesar de eu ter iluminação aqui no meu ateliê, eu não tiro foto à noite, porque a iluminação artificial no feltro não fica legal. Eu só tiro foto
de dia, com a claridade, tem uma janela aqui do lado, então fica bem claro, né? Ou então eu vou lá pra fora, quando aqui tá meio escuro, eu vou lá pra fora pro meu quintal, monto a mesa, tiro a foto do lado de fora. Então se programe pra tirar fotos na luz do dia, não tire no sol, porque dá sombra, né? Cenários, tem dicas de cenários aqui nos meus destaques, tá? Cenários super baratinhos, com cartolina pra você fazer, pra já deixar mais harmonioso a sua foto. Se for usar tecido e feltro, lembra de passar, né? Não vai me colocar o tecido todo cheio de vinho que é amassado pra fazer fundo de foto, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que lembrar de passar. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer, mas isso aqui é só pra você começar, tá? Vocês entenderam, né, do tema da live de hoje, que o que pode fazer o valor da sua peça dobrar é o quê? A gente gerar uma experiência e não vender apenas a peça, né? A gente vende o quê? Exclusividade. Quando a gente vende exclusividade, o valor agregado da nossa peça, ó, sobe, tá? Então a gente tem que vender exclusividade para o nosso cliente. E quando a gente conhece técnicas diferenciadas, a gente tem muito mais bagagem para vender essa exclusividade para o cliente, aquela exclusividade que ele tanto quer, né? Para ficar lá mostrando, botar lá para todo mundo ver e se sentir maravilhoso ali vendo a sua peça. Li, qual o tamanho da caixa você costumava entregar? Então, tem vários tipos, né? Eu nem lembro mais o tamanho. Tinha uma que eu usava muito, acho que era 30 por 50 por 21, se eu não me engano, era isso. Que eu mandava os meus kits, o kit circo, que eram 7 peças, se eu não me engano. Eu usava muito essa caixa. Mas aí vai depender da quantidade de boneco. O ideal é a caixa não ficar vazia, né? O ideal é você ter vários tamanhos de caixa pra você colocar a quantidade de peça certa. Eu comprava sempre pra encomenda, tipo, eu não tinha estoque de caixa. Eu comprava pra encomenda, ou então pegava, né, ali no atacadão, ali, pegava a caixa, virava a caixa, encapava a caixa toda bonitinha. O ideal é a peça não sambar lá dentro, né, porque a gente sabe que o carteiro vai pá, joga pra lá, joga pra cá, e a peça fica batendo ali dentro da caixa, sem contar que você paga também pelo tamanho da caixa. Então, se você enviar 2 peças numa caixa gigantesca, você vai pagar mais caro o frete pelo tamanho da caixa. Então, você pode enviar numa caixa menorzinha, que o frete vai sair mais barato. E é isso, gente! Beijo, meus amores! Até amanhã, às 19h04. Espero você aqui amanhã comigo!